Bom dia. Segunda Pedro 3. Segunda carta, Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembrais das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Pedro que agora lembra, né, que esta segunda carta, a primeira nós lemos, a primeira de Pedro, concluímos há pouco tempo, estamos na segunda carta dele, que esta segunda carta dele, ele lembra, falou que em todas as duas, tanto na primeira quanto nessa, ele procura despertar, acordar as pessoas com uma recordação sincera daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, que foi ensinado através dos mandamentos do Senhor Jesus. Ele faz questão de lembrar nas duas cartas, né, que ele escreveu, que ele só escreveu essas duas cartas. Ao contrário, sempre eu falo, gente, as coisas do ser humano é diferente. Ele não escreveu o Evangelho, né? Ele só escreveu Pedro, só escreveu essas duas cartas. Aí nós falamos, caramba, ele era tão ali ligado com Jesus, ele poderia ter escrito um Evangelho, mas não. Quem escreveu o Evangelho foi Marcos, foi Mateus, né, que era um publicano lá, um cobrador de impostos. Quem escreveu foi um médico que não andou com Jesus, que era Lucas. E João, o discípulo amado. Pedro não. Pedro escreveu só essas duas cartas. Mas aqui ele faz questão que o tempo todo as cartas dele, tanto a primeira como esta, foi para lembrar os mandamentos do Senhor Jesus, trazer a memória. Ele não escreveu essas cartas para falar da vida de ninguém. Ele não escreveu essas cartas para falar dele. Ele não escreveu essas cartas ali tecendo uma teoria qualquer, uma doutrina qualquer. Mas ao contrário, incentivando os irmãos a permanecerem firmes na palavra de Deus, na presença do Senhor. Os irmãos perseverarem em obedecer a palavra de Deus. Versículo 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. O que acontece? Ele já estava avisando para que a igreja, nós ficássemos alertas, para que quando surgisse esses falsos pastores, falsos pregadores, falsos apóstolos que andam pelo mundo, nós pudéssemos identificar. Veja que ele aqui, ele fala, olha, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Nós temos visto muito por aí. Hoje, o mundo gospel é uma coisa terrível. Eu não vejo notícia, não assisto nenhum jornal e eu não leio jornal. Eu não me envolvo com nada disso porque eu não tenho interesse nenhum em notícias do mundo.
Entretanto, eu recebo, tá, através de algumas agências supostamente evangélicas cristãs, notícias, informações a respeito alguma coisa relacionada a esse mundo gospel, a essas pessoas que se dizem evangélicas. E hoje nós vemos aí pastores, ainda hoje vi um pastor deputado defendendo o carnaval. Nós vemos cantores da mesma forma. Nós vemos hoje, nós ficamos assustados com as imagens que nós vemos de alguns que eles chamam de culto. Ou seja, algumas reuniões dele, um monte de palhaçada. Pessoas com uma mania estranha, dizendo que é com o Espírito Santo. Umas loucuras mesmo. E tudo fazendo o quê? Para ganhar dinheiro. Para extorquir o povo. Infelizmente, o povo é incauto, porque como eles não lêem a Bíblia, eles não meditam na palavra de Deus, eles caem nessas histórias. É por isso que, se estivessem lendo, meditando na Bíblia, saberia o que, como Pedro está nos alertando aqui no versículo 3, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Cada coisa absurda. Tem uns aí supostos pregadores que ameaçam, como se estivesse fazendo uma luta, ameaça dar soco sem encostar na pessoa, o outro cai lá e diz que é demônio. Claro que é teatro. Outro com a bola, supostamente jogando bola, aí chuta a bola esbarra na pessoa, a pessoa manifesta. Ou seja, isso é evangelho, um circo. Diversão. E o que é o pior, que nos assusta, é vermos o povo ali dando glória a Deus. Ah não, amém, aleluia. Ou seja, quando nós estamos falando amém, quando nós estamos falando glória a Deus, quando nós estamos falando assim seja, estamos dizendo concordo, eu concordo, é isso, eu aceito, eu quero. Deveríamos ler mais a Bíblia. No versículo 4 ele fala, eles proclamarão, abre aspas, o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Fecha aspas. Tem tanto tempo, né? Muitos afirmam por aí, né? Vemos religiões falando, pessoas. Esse negócio de Jesus voltar não vai ter, não. Vocês crentes aí andam falando aí que Jesus vai voltar, mas não é assim, não. Nós vamos morrer mesmo, tá tudo certo. Tem mais de 2000 anos que anda falando aí que Jesus morreu e fala que ele vai voltar, e ele não voltou. Mas por que esses falam assim? Porque não conhecem Jesus, não conhecem a sua palavra, não conhecem a Bíblia. Se conhecessem, saberiam. O próprio Senhor Jesus disse que 1000 dias para ele é como um dia. 1000 anos? Como um dia. Um dia com 1000 anos. Não existe. Ele não se move como nós. Nós temos o fator tempo. O que é nosso tempo? Um segundo, um minuto, uma hora, um dia, um mês, uma semana, um ano, um século, enfim. Deus não. Small, na eternidade, totalmente diferente. E ele diz que vai voltar e vai. E ele deixou sinais para nós do que aconteceria antes da volta dele. Claro que muitos destes sinais já aconteceram e estão acontecendo. Cada dia que passa, nós estamos aproximando mais e mais do retorno dele. Eu não tenho nenhuma dúvida da volta de Cristo. Isso eu estou 100% convicto. Mas quando sei, não, ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus disse, eu não sei. Nem eu, nem os anjos, somente o Pai. Somente Deus.
Versículo 5. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Eles não entenderam, vocês vão pesquisar, leiam a Bíblia, vão entender que, ou seja, como o Pedro diz, que deliberadamente, ou seja, de maneira consciente, eles não querem reconhecer que tudo foi feito pela palavra de Deus. É mais fácil acreditar numa história de um Big Bang, de uma explosão, né? Tudo foi criado através de uma explosão, onde, inclusive, hoje a própria ciência já contradiz. Eles preferem acreditar em qualquer coisa, mas não querem acreditar na criação. Tudo foi criado pela palavra. E a palavra é Cristo. Haja isso, haja aquilo. Foi assim que foi criado. E foi criado ali através das águas e pelas águas. Versículo 6. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Foi pelas águas que Deus destruiu todo o mundo naquela época porque o pecado predominava. Deus destruiu. E as pessoas, sabe, inclusive encontraram, né, existe, já comprovado, apesar de anos, lá no Monte Ararat, foi descoberto restos de coisas que foi da época da Arca. Deus destruiu o quê? O mundo que foi inicialmente feito pela palavra através das águas. Porque tudo era água. Aí o que foi? Das águas, Deus, pela palavra, falou, não, haja uma porção seca, uma porção de terra. Pela palavra. Então foi que veio acontecer. Então a parte seca. Aí quando Deus depois continuou dizendo, não, que nessa parte seca também tem uma água diferente, uma água doce. Que tem água embaixo, que depois tem céus, que tenha isso, tem aquilo, foi pela palavra. Versículo 7. Por intermédio da mesma palavra, podemos observar que é com P maiúsculo, ou seja, que é Cristo, ele que é a palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Hoje o que nós vemos aí, o Senhor Jesus nos disse, né? Que o céu, terra, tudo vai ser destruído. Eu não sei quando ela está, mas ele nos alerta que as estrelas vão cair, o sol, lua, tudo vai se derreter, tudo vai cair, a terra vai ser destruída. No dia do juízo, volta dele. Mas quem criou tudo isso foi ele. Mas ele criou e ele vai destruir. Já tem até data. Ele sabe, nós não sabemos quando, mas já está. Quando as coisas acontecerem, como ele disse, está acontecendo, então virá o fim. Então não podemos esquecer disto, tá? Que o Senhor criou tudo, ele mesmo vai destruir, ele tem poder para destruir. Nós não adianta queremos fugir disso, não, está demorando, não vai acontecer, porque a palavra dele se cumpre integralmente. Nós lemos hoje o capítulo 3 de 2 Pedro, até o versículo 7. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 8. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Até amanhã.